Através dessa letra, dessa música, eu gostaria de estar dizendo isso para vocês mesmos e desejando, né, que os planos de Deus na nossa vida eles sejam muito maiores do que os nossos, que muitas vezes a gente imagina, idealiza, quer tanta coisa, mas às vezes não é o que vai nos tornar pessoas felizes, pessoas melhores, né? Então Deus ele som dos nossos corações e nos conhece muito antes da gente pensar em fazer determinadas coisas, quesitos, ele já sabe, então ele sabe aquilo que é melhor para a gente ou não. Então, nessa manhã, é o que eu desejo para vocês, para a vida de vocês mesmo, tanto familiar quanto pessoal, é que se cumpra aí os planos de Deus. Então, seguindo esse olhar, eu vou estar partilhando com vocês agora nessa página do livro, para que a gente possa estar fazendo a correção da questão 2, onde Eduardo ontem fez a leitura para a gente, do texto que era raízes comestíveis. Então, nós vamos corrigir a letra A, B, C e D. E depois eu vou, na verdade, fazer... Diga. Não fui eu que fiz a leitura, não? Quem é eu que falou eu? João. João. Não foi Eduardo, não? Então foi João, não sei. Foi um dos dois aí. Foi você, João, que fez a leitura? Então foi você. Se você me disse que foi, foi. A página 89, Kate. Eu anotei aqui como Eduardo. O módulo 2. É porque eu tinha passado. Lembra a página 88 e 89? Eu vou anotar aqui, João, então, como você, viu? Peraí, viu, Pro? Vou ter que sair aqui. Vou desligar aqui a câmera e volto. Pronto, tá certo, Vitor. Conseguiu, Kate? Página 89, lá na questão 2. Qualquer coisa, quando eu disponibilizar o link, tem a correção das outras. E se você ficar com dúvida, depois você pode estar me perguntando no privado, viu? Bem, estou compartilhando aqui. Então, João, como você fez a leitura para a gente, é por isso que eu gosto desse menino, porque a mente dele é assim, é ótima. Bora lá. Que página é, Olha, professora? A página 89. Professora, que página é? 89, Vitor. Obrigada. Por nada. É lá na questão 2, viu? Bem, gente. Então, como o João fez a leitura para a gente, nós temos aqui a letra A, a qual pergunta: qual a importância de ingerir raízes comestíveis? De acordo com a leitura do texto aqui, Davi levantou a mão, Davi, ou se atrapalhou aí em algo? Quer me perguntar alguma coisa? Eu só ia perguntar. Fale. Quero. Que módulo é? Módulo 2, na página Obrigada. 89. Por nada. Então, ó, quando a gente tem aqui, ó, qual a importância de ingerir raízes comestíveis? João, meu amor, já que você ontem fez a leitura, só para que não fique essa quebra aí do pensamento, você poderia retornar a ler? Poderia ler novamente? Uhum. Pronto. Raízes comestíveis. As raízes comestíveis são tubérculos utilizados na culinária tradicional. Pelo fato de se desenvolverem diretamente no solo, essas raízes absorvem uma grande quantidade de nutrientes. Por isso, recomenda-se às pessoas que desejam se manter saudáveis incluir tais alimentos na sua dieta. A maioria das raízes comestíveis é bem conhecida por todos, como beterraba, a batata, a cenoura e a mandioca. Obrigada. Então, a gente tem aqui, gente, qual a importância de ingerir raízes comestíveis? Quem respondeu que gostaria de dizer a sua resposta? Qual a importância? Professora, posso Fale, falar? pode. Eu coloquei que é boa para a saúde. É boa para a saúde. Quando você disse que é boa para a saúde aí, Levi, você tirou essa ideia, no caso, do seu pensamento enquanto Levi, ou de acordo com o texto? Pensamento, eu acho que foi com os dois. Isso, porque assim, ó, quando a gente tem lá na questão 2, eu leio o texto informativo a seguir e respondo as questões. Então, claro que a gente traz o nosso conhecimento de mundo, a gente sabe que as raízes elas são importantes, são necessárias para a nossa alimentação. Porém, aqui no texto, a gente tem aqui onde diz, ó, por isso recomenda-se às pessoas que desejam se manter saudáveis, incluir tais alimentos na sua dieta. Então, quando pergunta qual a importância de ingerir raízes comestíveis, justamente seria para isso aí que Levi nos diz, para que a gente tenha uma vida mais saudável, né? Ou além de ter uma vida mais saudável, mas para que você mantenha a sua vida saudável. Alguém colocou diferente que gostaria de estar compartilhando? Essa letra A?
Então, estou passando para B, viu? Faça a separação silábica das palavras raízes e raiz. Fazer a separação silábica, gente, é justamente separar a sílaba. Então, vocês iriam separar a sílaba tanto das palavras raízes quanto da palavra raiz, para ver como é que essas palavras ficariam. Alguém poderia dizer como é que ficou a sua separação silábica? Já que ninguém fala, eu falo, vai. Agradeço, Kate. De raízes. Eu botei ra, aí, e depois zis. Ai, pronto, eu vou escrever aqui no chat, peraí. Melhor. Mas a gente estava conseguindo compreender. Estava dando para compreender o que você estava falando. Ah, o bate-papo foi ativado pelo anfitrião. Errar, tracinho e tipo assim, tracinho e zé. E raiz é ra e depois do i. É fácil. Isso, pronto. Então, ó, como o Kate disse, justamente, quando vocês fizeram, né, quem fez, quem não fez, se porventura teve algum entrave, raízes, o i, como o Kate disse aqui, ele fica separado do a e do z também. Na palavra raízes, nós vamos ter 3 sílabas. Só para quem não tenha lá dificuldades, eu vou aqui compartilhar com vocês aqui uma parte do Word para a gente conseguir fazer a separação silábica para quem não conseguiu, teve algum entrave aí, conseguir perceber. Ela é trissílaba e ato. Isso, ó. Quando a gente... Enter radio, music, enter to Quando a gente tem, ó, Bluetooth. ra e zis. Então, a gente consegue perceber, como o Keishi nos disse, que a gente vai ter essa separação do i e do a, que vai ser uma palavra hiata, né? Se a gente for classificar, a gente vai dizer que é um hiato que existe aí, justamente porque as vogais elas estão separadas. Quando o Keishi falou a palavra raiz, veja que ela já disse pra gente, ó, que raiz fica justamente dessa forma. O a e o i, ele vai ficar separado, só que perceba que o i, ele fica acoplado, ele fica junto com a letra z. Por que isso acontece? Lá na página de vocês ainda, lá na página 88, tem uma explicação que fala sobre essa parte da formação do hiato, quando as vogais i e u dos hiatos forem tônicas. Perceba que o i de raízes, ele é acentuado. Já em raiz não é. Lembra que eu falei uma vez que, por exemplo, a gente tem a palavra lá, Luiz. Luiz, nome próprio, escrita maiúscula. Luiz com S tem acento I. Por quê? Porque quando a gente separa a sílaba, a gente vai ter, ó, esse is que a gente tem aqui da palavra Luiz. Eu vou analisar que o que é que vai acontecer? O I, ele é seguido de S. Se eu tenho aqui Luiz escrito com Z, o Luiz escrito com Z, ele não tem acento. Por quê? Justamente pela escrita da palavra. Então, a gente tem que analisar sempre a palavra para analisarmos. Perceba que quando a gente escreve palavras como papel no singular, não tem acento. Quando a gente vem para a forma pluralizada, precisa ter o acento. Então, como é que eu vou saber disso, Pro? Internalizando aquelas regras. Se não prestar atenção nas regras de acentuação gráfica, infelizmente acaba tendo o quê? Dificuldades. Então, aqui, justamente a palavra raiz e raízes, perceba que o i, ele vai ficar sozinho, como o Keishi nos disse, e aqui no segundo, o i, ele vai ficar junto com o z. Aí nós temos aqui, ó, na letra C, porque a palavra raízes é acentuada graficamente. Quem conseguiu responder essa letra C aqui? Eu, Tá com professora. sono, né, Bruna? Fale, João. Quando a vogal tônica I ou U não... Bom, quando a vogal tônica I ou U não forma de tom com outra vogal imediatamente anterior. Muito bem, João. É justamente isso. Você poderia repetir aí, porque eu estou vendo que tem alguns colegas, né, Caleb, que parece que deu um nozinho aí. Fala aí para que eles escutem mais uma vez direitinho, João. Quando a vogal tônica I ou U não forma de tom ou com outra vogal imediatamente anterior. Perceberam, né? A vogal I e U. Lembra que quando Kate falou aqui da separação, ela fez questão de dizer que era uma palavra que representava um hiato.
ser um hiato, quando o João diz aí essa questão de ser o segmento da letra I ou U. Então, a gente tem que ter esse cuidado. Sua resposta está certíssima, João. E na letra D, quando a gente tem, ó, porque a forma no singular, raiz, não é acentuada? Posso responder? Pois a vogal Pode. I está acompanhada do consoante Z. Pois a vogal I, Está acompanhada da consoante Z. Z. Pronto. Foi a Agatha que tinha me pedido, né? Fale, Agatha. Coloquei porque do ponto I ou do U tônico, restando as consoantes L, M, N, R, Z ou o dígrafo NH, as vogais não são acentuadas. No entanto, isso só ocorre quando estas consoantes não iniciam nova sílaba. Isso, está corretíssima. Bem formulada a sua resposta aí, Agatha. Quem respondeu anteriormente, não sei se foi Kate que respondeu antes. Quem foi que respondeu anterior a Agatha? Estava correta também. É porque a Agatha colocou... Foi Kate. Isso, obrigada, João. É porque a Agatha colocou de uma forma mais abrangente. Ó, gente, eu vou pedir a vocês que quando alguém for dar alguma contribuição, fale assim, o é fulano que está falando. Porque às vezes quando a gente compartilha, nem sempre dá para a gente ver o nome total de vocês, não, para não cometer nenhum tipo de equívoco, como a questão da leitura de João. Para mim, ontem, quem tinha feito a leitura foi a Eduarda, até anotei aqui nas minhas anotações. E aí, quando o João me disse que foi ele, para que a gente não tenha problema, então disse, é fulana. Tem pessoas que eu consigo perceber a voz com clareza, mas às vezes a gente pode confundir também para que não ocorra isso, tá bom? Bem, feita essa parte aqui, eu vou agora partilhar com vocês o slide onde a gente vai fazer uma revisão, tanto da transitividade verbal, quanto dessa parte de acentuação gráfica. Então, quero que vocês realmente tenham atenção, gente, que é para a gente poder estar pincelando, porque antes de ir para um novo assunto, para a gente conseguir perceber. Eu creio que vocês já tinham uma lista em mão que pegaram na escola, não já? Já pegaram uma lista na escola? Já peguei. Já. Pronto. Então, semana que vem a gente vai começar a trabalhar essa lista. E a nossa próxima lista que nós formos trabalhar, eu vou trabalhar em cima desses assuntos aqui, de transitividade verbal, a próxima, sem ser essa que vocês pegaram, sobre a transitividade verbal e acentuação gráfica, para que a gente não tenha nenhum problema, para que a gente vá tirando as dúvidas. Só que, antemão, eu digo sempre que vocês precisam estar ali bem habituado e em forma especial ao que? A estudar. Porque se a gente não estuda, olha que quando a Agatha respondeu essa questão aqui, quando ela fez questão de colocar aí, né, as consoantes L, R, M, N, o porquê. Então, a gente percebe que ela fez claramente a leitura do que nós tínhamos aqui no livro. Em especial, nós tínhamos aqui essas explicações. Não só fez a leitura, ela aprendeu. Ela o quê? Ela aprendeu. Isso. Mas para a gente aprender, a gente precisa o quê? Para que eu aprenda algo, eu preciso o quê? Ler, conhecer, ter conhecimento. Mas quando a gente diz ler, a gente não diz passar os olhos, né? Não é pegar o livro, folhear e dizer que está lendo. É realmente buscar as informações principais. Então, o que a gente faz para melhorar? A gente pode estar fazendo um fichamento, um resumo, tirando as partes principais para que a gente consiga compreender. É muito importante a gente conseguir entender o que o outro fala, sim. O professor vem aqui, dá o recado dele, ótimo, mas às vezes nem todo mundo consegue compreender da mesma forma. Por isso que quando a gente disponibiliza o material, eu mesmo estou aqui. Tem pessoas que vêm no privado da turma de vocês e perguntam, eu não entendi isso aqui. Pronto, eu estou aqui para tentar ajudar, facilitar. Vai ser na mesma hora que a pessoa me manda mensagem? Infelizmente não, porque às vezes eu estou ocupada, também não posso estar ali respondendo. Mas assim que surge uma oportunidade, eu respondo. Então, assim, vamos procurar, tá tirando as dúvidas, para quando chegar na hora dos exercícios, das verificações, a gente não ter dificuldades. E, acima de tudo, eu não digo nem do exercício, não, porque o exercício e a verificação não é uma etapa, mas o que a gente leva para a vida é o conhecimento, é o aprendizado. Então, é muito importante a gente aprender, para quando chegar lá na frente, assuntos que vocês estudaram aqui, vocês vão estar lá decorrendo no 8º ano, no 9º ano. Então, tem coisas que vêm como revisão. E aqui é o momento da gente conseguir realmente estar aprendendo. Essa parte de tongo, de tritongo, hiato, para saber, se vocês conseguirem lembrar, vocês vão perceber que nós estudamos esse assunto ano passado. Quem foi meu aluno ano passado sabe que a gente estudou encontro vocálico. Vale. Isso. Mas, às vezes, a gente acaba esquecendo, porque o nosso HD, né, ele não é também assim tão vasto. Por isso que a gente precisa estar retornando às nossas leituras. Fale, Levi. Fale. Eu nem lembrava desse negócio que ela fala.
porque eu estudei isso aí foi no terceiro ano. Quando eu vi, falei, pronto, eu tô no terceiro ano de novo, Para você ver, é assim, ó, na nossa vida, você vai estudar ainda acentuação gráfica no seu ensino médio, e você vai dizer, eu estudei aqui no 7º ano, mas você vai estudar de uma forma mais profunda. Essa parte de transitividade verbal, lá de objeto direto, objeto indireto, transitivo indireto, vai estudar ainda muito. Mas a cada série a gente vai abarcando conhecimento diferente. Só que o que é que precisa? Nesse momento, a gente precisa enraizar, precisa fortalecer o nosso conhecimento. Sei que é assim, um pouquinho a distância, que às vezes bate um pouquinho de desmotivação, que às vezes fala, não é como na sala de aula, não é. Mas é o que nós temos. Então, vamos fazer da melhor forma que nós podemos, tá certo? Estou aqui partilhando com vocês agora o nosso slide. Bem, nós vamos começar por transitividade verbal, porque foi a primeira parte que eu trabalhei com vocês. Aí o nosso último assunto foi esse de acentuação gráfica. Então, nós temos aqui transitividade verbal. Quando eu falo em transitividade verbal, eu preciso lembrar na predicação. O que é a predicação, Pro? A gente tem na nossa frase, lá na nossa oração, duas partes que nós vamos dizer. Primeiro, eu tenho lá os termos essenciais. Quais são os termos essenciais? O sujeito e o predicado. Lembrando que o verbo ele fica dentro do predicado. Neste momento, nós estamos falando na parte da predicação, ou seja, do predicado em si. Esse predicado, quando a gente tem aqui, ó, chama-se... Estão me ouvindo? Parece que travou aqui, então. Obrigada, Caleb. Então, ó, sim. Predicação verbal. Chama-se predicação verbal o resultado da ligação que se estabelece entre o sujeito, o verbo e os outros verbos. Os complementos. Quanto à predicação, os verbos podem ser intransitivo. Qual é o verbo intransitivo, Pro? É aquele que não precisa de complemento. É aquele que por si só dá o seu recado. Nós vamos ver posteriormente. Os verbos transitivo, que como a palavra diz, transita, ou seja, eu preciso de um complemento, eu preciso de informação a mais. E o verbo de ligação, né, que também é chamado de verbo transitivo. Qual é a função do verbo de ligação? É ligar o sujeito da frase ao predicado. Quando eu digo, ó, Caterine é uma aluna concentrada. Quando eu digo Caterine é um verbo. Agora é um verbo de ligação. Porque quando eu digo lá, Caterine é o quê? Quem é alguma coisa. Eu preciso de um complemento, eu preciso de informação, algo extra. Aí nós temos aqui o verbo intransitivo, é aquele que traz em si a ideia completa, viu, Caleb? A ação sem necessitar, portanto, de um outro termo para completar o sentido da sua ação. Por isso que a gente não vai dizer que ela transita. Um verbo transitivo, eu consigo entender. Por exemplo, se eu chego aqui e digo, ó, Jorge Portugal morreu. Infelizmente, viu, gente? Perdemos aí um grande escritor, um grande poeta da nossa língua portuguesa. Ele faleceu ontem, mas enfim. Jorge Portugal morreu. Jorge Portugal. Olha, aí ele foi até ministro da Cultura aqui, mas vamos deixar, né? Ele deixou o legado dele aí, vocês ainda vão ouvir falar muito sobre ele. Então, assim, quando a gente ouve falar, ó, nunca ouviu, não? Oh, mas é porque é assim mesmo, mas ele já fez, já deixou aí muitas coisas pra gente, mas tudo bem. Então, quando eu digo lá que Jorge Portugal morreu, perceba, eu tenho a minha informação, morreu, que é o meu verbo. Quando eu digo, ó, Jorge Portugal morreu, Jorge Portugal é o sujeito da frase. Morreu é o meu predicado. Veja que em morreu, eu consigo ter a minha ideia, eu sei o que aconteceu. Agora, se eu quero saber de quê, curiosidade minha, dá para Mona Lisa, né? Mas eu não tenho essa curiosidade, porque nesse momento não precisa. O que a gente precisa saber é apenas do verbo. O verbo ele é completo. Quando eu digo que alguém morreu, eu consigo entender. Sem pestanejar, a gente consegue compreender a informação. Aí a gente tem aqui, ó, o avião caiu. Caiu é o meu verbo. Veja que o avião é o sujeito da minha frase. Tá conseguindo me ouvir bem, Vitor? Davi, estão me ouvindo?
Então, ó, o avião caiu. Quando eu digo o avião, qualquer coisa eu pergunte, viu, Davi? O avião é o sujeito da frase, caiu é o meu verbo, mas eu entendo. Agora, se eu quero saber aonde o avião caiu, é curiosidade. Mas a frase em si, o verbo, ele fala. Se o verbo fala, como é que o verbo fala? O verbo tem boca e como tem? Porque ele nos dá informação clara. Eu consigo entender ou não. Se eu entendo o que está sendo dito, eu tenho um verbo que eu vou classificar como verbo intransitivo. É aquele verbo que por si só fala, né, Lai? Tá entendendo, Lai? Tá entendendo? Aí aqui a gente tem que o verbo cair, ele é intransitivo, pois encerra um significado. Completo. Se desejar o falante, pode acrescentar outras informações, como o local, mas isso aqui é como eu estava dizendo para vocês. É acerca de informação extra, é acerca de curiosidade, mas veja que o verbo é intransitivo porque ele diz por si o que aconteceu. Mas eu posso perguntar lá, o avião, ele caiu aonde? Sobre as casas da periferia. Então, tenho essa informação. O modo, o avião, ele caiu como? Lentamente. O tempo, o avião caiu no mês passado. Essas informações, elas vão ampliar, na verdade, o significado do verbo. Mas mesmo trazendo para a gente essa ampliação aqui da informação, só um minutinho, não significa que eu não consiga entender o que está sendo dito. Eu consigo entender sim. Só que, como diz aqui, não são necessárias essas informações para que a gente compreenda a informação básica. Ou seja, quando foi dito aqui para a gente, ó, o avião caiu, eu consigo entender. No entanto, eu posso ter outras possibilidades de informação a mais, mas eu não sou obrigada. Pergunte, quem tinha dito ao pró, pode perguntar. O áudio da senhora estava travando. É verdade. Se tiver, gente, às vezes acontece de ser algum problema, porque hoje, como está assim chuvoso, né, o dia, então pode ser, se ficar travando muito para você, você pode sair e pedir para retornar, viu? Porque é por causa da chuva, que fica sempre assim mesmo. A chuva, sabe, né? É agradável, a gente precisa, mas também tem seus entraves. Então, aqui, só para a gente não perder o elo que estávamos falando. Toda vez que falarmos do verbo intransitivo, o verbo intransitivo ele não precisa de complemento, tá certo? Já o verbo transitivo, nós vamos precisar do complemento. Aí a gente tem aqui, ó, é o verbo que vem acompanhado por complemento. Quem sente, sente algo. Quem revela, revela algo a alguém. Então, aqui, o sentido desse verbo, a questão do transitar, é a questão do necessitar. Isto é, segue... Você sai e retorna, João. Segue adiante, integrando-se. Aí, o que a gente consegue perceber? Tá me ouvindo? Tá conseguindo me ouvir? Tá, Bruna? Me ouvindo? Professora. Tá me ouvindo? Fale. Olha, então assim, quando a gente fala do verbo transitivo, a gente precisa ter o sentido completo, eu preciso entender aquilo que está sendo dito. Quando eu tenho aqui, ó, as crianças precisam de carinho. Veja que nós temos que as crianças precisam, ó, o verbo precisar. Quem precisa, precisa de algo. As crianças precisam de quê? De carinho. Veja que de carinho não é uma informação extra, não é o que eu, Mona Lisa, quero dizer. É o que a questão precisou para ter um sentido completo. O verbo intransitivo não precisa. O verbo transitivo precisa. Quando a gente tem aqui, ó, o sujeito da frase, as crianças precisam de carinho. Eu sei que quem precisa de carinho, as crianças, é o sujeito. Precisam de carinho é o predicado. Mas precisam é o verbo que eu tenho na minha frase. Mas esse verbo, ele vai ser um verbo transitivo. Por quê? Aí nós vamos ver aqui que o verbo transitivo, ele vai precisar de um complemento verbal, o que nós vamos caracterizar como objeto. Esse objeto seria quem? De carinho. Por quê? Porque foi informação, o complemento que foi dado para a gente para o sentido do verbo precisam.
Quando eu digo as crianças precisam de medicamento, as crianças precisam de fardamento, veja que eu tenho sempre um complemento, uma informação a mais. Então, o que é que eu preciso que vocês levem em consideração? Primeiro, sempre que falar verbo transitivo, eu preciso de um complemento, eu preciso de uma ideia, algo que me acrescente, que me informe. O verbo transitivo, ele pode ser transitivo direto ou transitivo indireto. O transitivo direto, ele não vai estar precisando para a gente, ele vai ser complementado por objetos diretos. Quem são os objetos diretos para a gente? Os pronomes oblíquos, o, a, os, as, o li, o lis. A gente tem, nós escutamos nossa música favorita. Nós escutamos. Quem escuta, escuta alguma coisa. O que nós escutamos? Nossa música favorita. Então, perceba que aqui a gente tem um verbo transitivo direto. Por que é um verbo transitivo direto? Justamente pelos pronomes que nós vamos utilizar. Já no verbo transitivo indireto, a gente vai precisar de quem? Da preposição. Veja que aqui nesse exemplo, ó, quando eu disse para vocês sobre aqui que nós tínhamos as crianças precisam de carinho. Veja que esse dia aqui é uma preposição. Se é uma preposição, eu não posso fazer, como eu disse aqui, que o verbo é transitivo direto. Porque logo após o verbo, quem é que eu tenho? Uma preposição. Olha a preposição dia ali que apareceu para mim. Então, se aparece uma preposição, eu vou dizer que aquele verbo é um verbo transitivo, mas um transitivo indireto. Por quê? Porque precisa de uma preposição para que ele tenha um sentido. Eu gosto. Quem gosta, gosta de alguma coisa. Eu gosto de quê? De sorvete. Eu gosto do sol sobre o meu corpo. Então, ó, do sol, de sorvete. Essas preposições que nós vamos utilizar, nós vamos dizer que o verbo é um verbo transitivo indireto. O transitivo direto não precisa de preposição. E o transitivo indireto precisa, ó, gente. Infelizmente, eu não posso fazer grandes coisas, não, porque é a internet que fica assim quando chove. Se estiver travando muito, aí você sai e pede para entrar novamente. Porque às vezes é o meu, mas às vezes é no momento que o seu também fica ruim. Aí quando sai e retorna, eu que não posso sair agora, senão encerro a reunião, entendeu? Aí a gente sai lá da predicação, da transitividade verbal e a gente adentra aqui para a acentuação gráfica. Na acentuação gráfica, a gente tem que ter cuidado, em essencial, com os acentos. O que ele significa para mim. Então, a gente tem aqui que acentua-se os monossílabos tônicos terminados em A, E e O. Então, a palavra pá é acentuada por quê? Primeiro, eu tenho que lembrar. Se está falando de um monossílabo só tem uma sílaba. Se só tem uma sílaba, eu nunca posso pensar em classificar como oxítano, como paroxítono ou como proparoxítono aquele vocábulo. Eu só posso dizer que ele é monossílabo porque ele só possui uma sílaba. Tenham cuidado porque a regra do oxítono se parece um pouco. Nós temos algo a mais, mas temos aqui essa semelhança das palavras quando terminadas em A, E e O. Então, perceba que a palavra pá é acentuada por quê? Porque é um monossílabo terminado em A. Pés é acentuado porque é um monossílabo terminado em S, seguido de S. Por exemplo, nós temos aqui a palavra dor. Dor é um monossílabo, sim, mas não é acentuado. Por quê? Porque não finaliza nem na letra A, nem na letra E, nem na letra O, seguido de S. Veja que nós temos aqui a palavra, ó, cru, bis, sem e bem. Não são acentuados. São monossílabos tônicos, no entanto, não são acentuados pelo fato de não terminarem nem na letra A, nem na letra E e muito menos na letra O. Então, o que a gente precisa saber? Ter atenção à finalização das palavras. Observação. Os verbos... Observação. Os verbos vir e ter, na terceira pessoa do plural, do presente indicativo, apresentam-se de forma diferenciada. Como assim, Pro? Por exemplo, ele vem, no singular, vem, ele não tem acento. Quando eu passo para o plural, quando eu digo eles, o vem, ele tem acento, o acento circunflexo. Olha o timbre fechado. Ele tem, singular. Eles têm, plural. Então, precisa ser o quê? Acentuado.
No singular, na terceira pessoa do singular, não tem acento. Na terceira pessoa do plural, nós teremos, sim, a menção do acento. Acentua-se as oxítonas terminadas. Olha o que eu falei que parecia lá para a gente. A questão do A, do E, do O, que parece a mesma regra dos monossílabos. Nós temos a mais a questão do EN e a questão do ENS. Só que, como eu disse, os monossílabos só possuem uma sílaba. Aqui nós estamos falando em palavras que são de sílabas, ou trissílabas ou polissílabas. Cajá é acentuada, é uma oxítona acentuada. A gente vem, ó, K. A gente tem aqui a questão do já. Perceba que quando a gente começa a contar de trás para frente, a gente sempre vai começar a contar de trás para frente, ó. Oxítona, se fosse o caso, paroxítona. Mas nós estamos na última sílaba da palavra. Professora, infelizmente, que eu vou terminar a aula aqui com o vídeo ligado, que eu tô fazendo aqui o negócio. Entendeu? Mas eu tô aqui na aula. Pronto. Então, cajá, esse já aqui é uma palavra oxítona terminada em A. Jacaré vai ser oxítona terminada em E. Giló, oxítona terminada em O. Caju, tá vendo que caju aqui não tem acento nem aqui. São palavras oxítonas, mas por que não tem acento? Porque a palavra caju ela é terminada em U. E na regra me diz o quê? Que eu só vou acentuar as palavras que forem terminadas em A, E, O, em ou ens. Então, a palavra parabéns, ela recebe acento justamente pela finalização da palavra. A palavra alguém também. Só que a palavra caju, a palavra aqui, a palavra beiju, são palavras oxítonas, são, mas não recebem acento. Por quê? Porque não terminam nem com a letra A, nem E, nem O. Observação aos verbos. A gente tem aqui, mantém, no singular, o acento é agudo. No plural, o acento agudo ele é modificado pelo acento circunflexo. Intervém, agudo. No plural, eu troco, eu digo, ó, ele intervém sobre a questão. Eles intervêm sobre a questão. Então, quando eu digo eles, eu preciso colocar o verbo também no plural. Como é que eu vou mudar esse verbo do plural? Apenas pela acentuação. O acento dele era agudo, ele passa a ser circunflexo. Aí a gente tem aqui algumas palavras em si, de acordo com as finalizações, que nós já vimos, quando a palavra ela termina em L, quando ela termina em R, que eu trouxe até o exemplo para vocês da ave em roxinol, que não era para vocês esquecerem, porque no roxinol a gente tinha as consoantes que nos ajudam a intercalar essa questão dos paroxítonos. Por que a palavra tórax é acentuado? Porque é uma paroxítona terminada em X ou pró. Como é que eu vou saber se ele é oxítona, paroxítona ou proparoxítona? Eu contabilizo de trás para frente. Eu separo a sílaba e vou ver, olha, a palavra tórax nós temos aqui duas sílabas. Ó, tó e aqui, rax. Perceba que última, penúltima. Se é a penúltima sílaba, eu tenho que lar como paroxítona. Depois, a gente tem aqui falando que todas as proparoxítonas, elas são acentuadas. Eu vou passar esses slides para vocês, para que vocês estudem e qualquer dúvida, vocês tirem comigo no privado. Quero que vocês realmente possam estar estudando esse assunto, para que não tenha nenhuma... Assim, ó, esse assunto nós já vimos, mas eu quero que vocês recapitulem. Nossa aula está finalizando. Estudem, eu vou disponibilizar para vocês esses slides e qualquer coisa pode estar me perguntando no privado, tá certo? Um bom dia, fiquem com Deus. Tchau. Tchau, professor. Tchau. Professor. Tchau, tchau, tchau.